alegria muito grande receber os irmãos aqui e nós podemos meditar na palavra do Senhor nessa manhã. O Salmo de número 52 é um salmo que me chama muita atenção, porque ele mostra a diferença entre alguém que quer servir a Deus com sinceridade e alguém que não se importa, alguém que quer fazer as coisas de qualquer maneira. Se você prestar atenção nos primeiros versículos, você vai ver que Davi, ele está exortando o povo por conta do pecado. Ele está dizendo para aquele povo, né, se vocês não querem confiar em Deus, se vocês querem andar a sua própria vontade, fazendo a sua própria vontade, é um problema de vocês. Mas eu não quero andar assim. No verso de número 8, Davi, ele declara e ele diz, mas eu sou como uma oliveira verde na casa de Deus. Confio na misericórdia de Deus para sempre e eternamente. Davi, ele afirma que ele é alguém diferente. Então é possível a gente ser alguém diferente vivendo num mundo tão terrível a qual a gente está vivendo. Quantas coisas nós não temos visto acontecendo nos dias de hoje e pessoas vivendo desta maneira, ao seu bel prazer, fazendo aquilo que elas querem fazer da sua própria vida, levando a vida de qualquer maneira, de qualquer forma. Mas ainda existe pessoas que querem fazer a diferença. Às vezes a gente fala, tá tão difícil. Ontem eu falava isso na igreja que eu estava pregando e eu dizia, irmãos, parece que o mundo está ficando pequeno demais para nós, para aqueles que realmente querem ter uma vida com Deus. Porque o certo virou errado, o errado virou certo. Os valores estão sendo trocados. E a gente que quer ter uma vida com Deus, a gente acaba ficando meio que encurralado num canto. E Davi estava vivendo a mesma situação. Estava vivendo num tempo em que ninguém queria nada com Deus. As pessoas estavam pecando terrivelmente contra o Senhor. Mas Davi se autoafirma e ele diz, mas eu sou uma oliveira. E quando eu fiz esse estudo sobre o Salmo 52, eu falei para o Senhor, mas por que, Senhor? O que tem a ver a oliveira? Por que Davi escolheu deixar esse verso e dizer, mas eu sou uma oliveira? Ele poderia ter deixado escrito ali, mas eu sou uma bananeira. Mas eu sou uma macieira. Né? Ele poderia ter falado vários pés de fruta, mas ele de uma árvore frutífera, mas ele vai e fala exatamente da oliveira. E eu disse, Senhor, por que a oliveira? E o Senhor disse, porque a oliveira tem muito a ver com a igreja, a oliveira. Porque a oliveira, quando ela é nascida na natureza, eu estudando descobri que ela chega a 20 metros de altura. Mas uma oliveira plantada, uma oliveira que foi cultivada, ela não passa de 1,5 metro. Não porque ela não tem crescimento, porque quando você poda ela, ao invés dela ter um crescimento para cima, ela cresce para baixo. A oliveira, ela chega a 6 metros de profundidade. Então você imagina, um crente, eu aprendo com isso, que o crente não precisa crescer para cima, ele não precisa ser visto por ninguém, ele tem que ser conhecido na sua profundidade. Ele tem que ter raízes profundas. A oliveira, por ela ter essas raízes tão profundas, ela tem mais facilidade de encontrar água. Tem oliveiras que têm 1.500 anos de idade. Tem oliveiras em Israel que presenciaram a presença de Jesus até o dia de hoje. E aí o Senhor disse que o crente, ele é assim, quando ele está fora da presença de Deus, ele cresce desembestado. A pessoa sem Deus, ela cresce desembestada, só que o fruto dela é inacessível. Uma oliveira chegar a 20 metros de altura, como que você vai alcançar o fruto dessa oliveira? Como que uma pessoa vai alcançar o fruto de alguém que está tão alto, está tão famoso, está tão poderoso, que você tem dons, mas ninguém pode usar e ser beneficiado pelo dom que Deus te deu, porque você está tão aquém, está tão longe da realidade das pessoas? Então o Senhor começou a falar comigo sobre a oliveira e falando acerca da igreja do Senhor. Qual é a intimidade entre as duas? Qual a situação positiva entre a oliveira e um cristão? Outra coisa que eu achei interessante estudando sobre a oliveira é que a forma de apanhar o fruto era diferente. Hoje não mais, porque eles falam, algumas pessoas falam que a forma como eles usavam para colher o fruto da oliveira, que nada mais é do que azeitona, eles hoje usam máquinas para colher o fruto, mas antigamente não era assim que se colhia. Antigamente eles pegavam a ripa bem fina, certificava que ela não tinha farpa nenhuma, colocava um lençol branco em volta da árvore e batia na árvore. Era assim que se colhia o fruto da oliveira. E eu disse, e o que isso tem a ver com a igreja? E o Senhor disse, quanto mais sofrimento, mais crescimento. Quanto mais luta, mais desenvolvimento com o Senhor Jesus, mais relacionamento com o Senhor.
E quantas vezes hoje a gente vê que as pessoas têm aversão a uma palavra mais dura, porque elas dizem que isso machuca. Hoje nós estamos vivendo um tempo em que você não pode pregar mais a verdade, porque a verdade incomoda as pessoas, a verdade traz para as pessoas uma angústia, uma tristeza, porque elas não querem ser confrontadas. Mas o evangelho é confronto. O evangelho é falar para a pessoa que está de errado na vida dela, para ela ter a percepção de mudar aquilo que está errado. Porque se for para caminhar com Jesus e continuar da mesma maneira, para que caminhar com o Senhor? Então a Oliveira nos traz muitos ensinamentos, coisas que a gente pode parar para refletir e compreender e entender o que Deus está fazendo através de nós e por nós. Depois de apanhar do fruto, ele era levado para um lugar chamado moenda, aonde existia uma moinha com 4 pedras muito grande. E a primeira moinha passava e moía essa azeitona, tirava tudo aquilo que ela tinha de bom para oferecer, e isso era transformado num azeite. E esse azeite era levado para o templo, aonde era usado para ungir sacerdotes e reis. Então a gente vê que quando nós somos essa oliveira, nós somos esse fruto. Às vezes a gente olha para nós e não consegue ver o que há de bom em nós, mas o Evangelho, Cristo nos forjando, a gente vai entender isso. Davi sabia que mesmo ele precisando passar pela moenda, ele não desistiu de conhecer o Senhor melhor. Ele queria fazer a diferença no tempo em que ele estava vivendo e não se conformar com o mundo. A Bíblia diz isso, não vos conformeis com esse mundo, mas tenha sua mente renovada pelo poder da palavra. O primeiro lugar de corpo de um ser humano que Deus precisa transformar é a mente. Se a tua mente não for transformada, o teu corpo padece. Antigamente tinha um ditado que dizia, quando a cabeça não pensa, o corpo padece. E é uma grande verdade. Se a tua cabeça não estiver boa, o teu corpo todo estará inflamado. Tudo começa na nossa mente. E Jesus disse, não vos conformeis com este mundo. Será que nós estamos vivendo realmente esse tempo? Será que nós não estamos passando realmente por isso, em um tempo em que as pessoas estão conformadas com tudo que está acontecendo? É assim mesmo. A gente tem que aceitar. É melhor aceitar. Aceita que dói menos, não é essa a palavra agora? E não é tudo que Deus quer que nós venhamos aceitar na nossa vida, porque tem coisas que não provém do Senhor. Davi estava dizendo, vocês querem pecar contra Deus porque era um povo obstinado. Depois você lê com mais calma na sua casa e medita. E você vai ver o que esse texto está dizendo. Davi está apontando o pecado das pessoas e dizendo, você quer viver no pecado? Você quer andar na contramão da verdade, da santidade? Problema de vocês. Eu quero ser uma oliveira na casa de Deus. Ou seja, eu quero ser alguém sadio. Eu quero ser alguém que está bem, eu quero andar com Jesus, eu quero ter uma vida com o Senhor, eu quero fazer a diferença. Então isso é escolha nossa. Nós falamos de um grande avivamento que está por vir, só que eu acredito que esse avivamento será individual. Esse avivamento é para aqueles que estão esperando. Sabe por que eu digo isso? Porque quando Jesus, em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, eles estavam reunidos no mesmo lugar, 120 pessoas, mas sabe quantas pessoas começou a buscar o Espírito Santo de Deus? 500. E de 500 sobrou 120. Porque foram 120 que decidiram fazer aquilo até o fim. Então, acredito que para algo acontecer na minha vida, eu preciso tomar a decisão. Eu preciso decidir, falar, Senhor, não sai daqui enquanto o Senhor não me abençoar. Lembra de Jacó? Lembra do que aconteceu com ele no Vale do Jaboque? Enquanto o anjo não o abençoou, ele não largou o anjo. Então tem coisas que nós devemos insistir. Davi estava dizendo, eu quero fazer isso, eu vou fazer isso da forma como eu decidi fazer. E ele passou pela moenda do Senhor. Quantas coisas não aconteceu na vida de Davi? Quantas situações não aconteceu dentro da casa de Davi? Quantas coisas ele não teve que passar para realmente ser forjado pelo Senhor? Então nenhum de nós estamos isento disso. Jesus está no controle de todas as coisas. Então não desista no seu dia, no seu pior dia. Não esqueça de quem você é na presença de Deus. E não importa o que você está passando. Não importa qual seja a luta, a tribulação, a situação. Davi decidiu, eu serei uma oliveira. Eu serei alguém plantado no Senhor. Eu serei alguém que ficarei esperando pela misericórdia de Deus. Para sempre e eternamente. Davi tomou uma decisão de caminhar com o Senhor, de estar na presença de Deus e fazer toda a diferença em um tempo em que ninguém queria nada com Deus.
A segunda pedra passa e ela também extrai um segundo azeite que recebe o nome de azeite da alimentação. Davi queria ser alimento para os mais pobres. Nós somos um celeiro de Deus, irmãos. E o que o celeiro guarda? Comida. Nós guardamos a comida espiritual, a comida que sacia não só o seu corpo, mas também o teu espírito. A comida que você leva para a eternidade. Davi decidiu ser comida para os mais fracos. Ele decidiu ser exemplo para as outras pessoas. Porque quando a gente fala de Davi, a gente se alegra e a gente diz o homem segundo o coração de Deus. Mas que pecou, que adulterou, que também mandou matar um homem inocente. Então mesmo eu sendo segundo o coração de Deus, mesmo eu sendo alguém que Deus ama, mesmo eu sendo alguém que ama o Senhor, eu posso errar? Sim, eu posso errar. Eu posso errar o caminho? Sim, eu posso errar. Por isso que a Bíblia diz, quem está de pé, cuide, para que não caia. Ou aquele que pensa estar de pé, cuide, para que não caia. O apóstolo Paulo afirmou isso porque ele tinha um espinho na carne. Ele afirma isso porque ele tinha um demônio que o esbofeteava, que vinha de tempo em tempo se apresentar diante dele e mostrar a fraqueza que ele tinha. Porque Jesus disse, o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Porque um dia ele também, o apóstolo Paulo, pediu para Jesus, tira de mim esse espinho na minha carne, era algo que incomodava ele. Mas o Senhor disse, a minha graça te basta. A minha graça é o suficiente para a tua vida. Então Davi também conhecia isso diante do Senhor. Por isso que ele decidiu ser alguém diferente, ser comida para as pessoas. Você precisa, irmão, ter palavras que consolem o coração das pessoas. Um dia eu estava passando por uma luta muito grande e uma irmã chegou perto de mim e disse assim, desculpa, Eliane, ela é muito minha amiga, e ela disse, Eliane, eu não sei o que te dizer. Você, quando a gente passa as coisas, você tem tanta palavra, você tem tanto argumento para tratar com a gente, para lidar com a gente, mas ela disse, agora você está passando e eu não consigo, não sai uma palavra, eu não sei o que dizer para você. Eu disse, filha, não precisa dizer nada, só fica aqui do meu lado e está tudo bem. Porque a gente tem que ter experiências com o Senhor. É por isso que as lutas trazem experiência. As lutas que a gente passa traz para nós experiência. Quando você vê alguém passando alguma coisa, você rapidamente já fala, não, vai dar certo, vai ser assim, 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 assim. Por quê? Porque você já tem algo de Deus para passar para as pessoas. Mas porque você foi experimentado. Davi desejou ser a comida para muita gente. E uma comida espiritual, uma comida que não vai fermentar no teu estômago, uma comida que não vai trazer peso, não vai te trazer dor, não vai te trazer incômodo, mas é uma comida para a tua alma. Davi desejou ser essa oliveira, ele desejou ser essa pessoa. Como é difícil viver, irmãos, em um tempo em que tudo está diferente daquilo que a gente aprendeu. E a gente começar a ver as coisas e falar, Senhor, como tantas coisas, né? Ontem eu falava sobre isso, tantas confusões, tantas dissensões, tantas brigas, tantas situações, porfias, tem tanta coisa acontecendo. As pessoas estão mais revoltadas com a vida. As pessoas estão menos, não acreditam mais em ninguém. A confiança está ficando escassa. Antigamente um homem apertava a mão do outro, isso era o suficiente, não precisava de uma assinatura. Hoje você pode apertar a mão da pessoa 10 vezes, pois ela olha no teu olho e diz, vou fazer isso por você. E depois ela muda de ideia. Por isso que a nossa confiança tem que estar no homem. A Bíblia diz, maldito o homem que confia no homem. Então o Davi, ele estava dizendo, eu quero fazer a diferença no meu tempo. Eu quero viver diferente das outras pessoas. Isso é decisão, é poder de decisão. E só nós podemos fazer isso na nossa vida. Ninguém pode fazer isso por nós. Davi poderia estar vivendo do mesmo jeito que as pessoas estavam vivendo, de qualquer maneira. Mas ele disse, eu não quero isso para a minha vida. Eu quero viver de forma diferente. E Davi fez a diferença no seu tempo. Ele fez a diferença no momento, no tempo em que ele estava inserido, no contexto em que ele estava inserido. A terceira pedra passa e produz um azeite. E esse se chama o azeite da alegria. A Bíblia diz, tem um salmo que diz que um irmão foi ungido com o óleo da alegria. A alegria do Senhor é a nossa força. Nós não somos alegres, irmãos, por aquilo que a gente tem. Nós somos alegres pelo Senhor Jesus, que é tudo na nossa vida. Às vezes tem pessoas que para ser feliz, tudo tem que dar certo para ela naquele dia. Qualquer coisinha que você fizer fora do que ela está acostumada, pronto, acabou o meu dia, acabaram com o meu dia, destruíram o meu dia.
Mas quando a alegria, a nossa alegria é o Senhor Jesus, ninguém pode roubar isso de nós. A alegria da salvação. Eu falo que a alegria da salvação é maravilhoso, é extraordinário. A alegria de estar vivo, a alegria de estar no Senhor, a alegria de saber que mais um dia, só de pensar que Jesus criou esse dia de hoje. Foi Ele que um dia parou para ver esse dia, essa data de hoje, foi o Senhor Jesus que criou e Ele fez isso para nós. E quantas pessoas já não acordaram por essa manhã xingando, espraguejando, bravo, e sabe, assim, angustiado, triste, amargurado, mal-humorado, logo cedo. Tem gente que não olha no olho, que não amanhece o dia, que não fala um bom dia para ninguém, né? Porque não suporta nem a si mesmo, não consegue olhar no espelho, porque não consegue olhar para si mesmo. De tão amargurado que a alma tá, de tão triste, angustiado que tá. Que nós possamos glorificar o nome do Senhor, porque quem fez esse dia foi Ele. E Ele fez com todo carinho para mim e para você, para dizer para você, viva meu filho mais esse dia. Eu estarei contigo, não se preocupe com nada, eu tenho o controle absoluto de todas as coisas. Que Deus maravilhoso, que Deus poderoso, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus nesta manhã. Davi desejou ser alegre, ele desejou, sabe, é tão bom estar perto de pessoas assim, pessoas alegres, pessoas felizes, sabe? E se você for procurar, não tem nada. É a alegria da salvação, é a alegria de estar vivo, é a alegria de estar na presença de Deus. Porque a nossa maior herança, irmãos, não é bens materiais que a gente possa conquistar, mas é a presença do Senhor, é a nossa salvação. Davi desejou ser essa pessoa. Uma pessoa alegre, que traz alegria para a vida das pessoas. Davi desejou fazer a diferença em um tempo em que ninguém queria nada com o Senhor. A quarta pedra passa e produz um quarto azeite. E esse azeite é chamado de azeite da luz. Era o azeite que ele era mais inferior aos primeiros que foram fabricados. Então ele tinha uma função, que era acender as lamparinas do templo. Irmãos, nunca foi tão necessário nós sermos luz do mundo e sal da terra como nesses últimos dias agora. Quando a gente fala de luz do mundo e sal da terra, por que sal da terra? Porque o sal, lá no texto diz sal da terra, porque depois que esse sal perde o sabor, ele fica insípido e ele só serve para ser jogado no chão. Quando o sal perdia o sabor, eles pegavam aquela grande quantidade de sal e jogavam nas escadas do templo para as pessoas conseguirem subir sem escorregar. Então nós somos a luz do mundo. Davi desejou ser luz aonde ele estava. Luz brilhando nas trevas. Um dia um irmão contou um testemunho e eu achei interessante. E ele disse que ele teve uma visão e nessa visão ele via o globo terrestre. E ele disse que quando olhava, ele estava de fora do globo. E ele olhava para baixo. E ele via uma escuridão densa, que tinha como até apalpar, de tão escuro que estava na visão que ele teve. Mas de repente, ele começou a ver uns pontos de luz. E foram milhares e milhares e milhares e milhares de pontos de luz. E ele perguntou para o Senhor, o que é isso? E o Senhor disse, cada pontinho que você está enxergando é um servo meu orando na face da terra. Então nós estamos inseridos nas trevas, mas nós somos a luz deste mundo. Nós fomos chamados para ser luz. E luz faz o que, irmãos? Ilumina. Luz faz você enxergar o que está no oculto. Luz faz você conseguir andar livremente, porque Jesus disse isso, quem anda de noite tropeça, mas quem anda de dia enxerga tudo que está vendo. A luz é para isso. A luz é para transformar a vida das pessoas. A luz é para trazer noção, é para trazer direção, é para trazer visão. Nós fomos chamados para ser luz neste mundo. Luz em um tempo em que está tudo vivendo em treva. Luz em um tempo em que está tudo vivendo na escuridão. Luz do mundo e sal da terra. Fomos chamados para salgar? Não, para temperar. Porque tudo que é exagero não presta. A religiosidade não serve para nada. Ela afasta as pessoas do reino de Deus. Jesus odiava os religiosos. Ele brigava com os religiosos. Porque eles não herdavam o céu e impediam os outros de herdarem também. Porque colocavam só mandamentos que eles tinham de Moisés. Era mais de 13 mil. Eles mesmos não conseguiam
cumprir com aqueles mandamentos, mas queria fazer isso, descer goela abaixo as pessoas. Eu me lembro de um texto da Bíblia qual fala sobre uma mulher que foi apanhada em adultério. E quando ela foi apanhada em adultério, a lei de Moisés tem que apedrejar a mulher. Só que aí Jesus chega ali, abaixa-se no chão, começa a escrever. Tem gente que está preocupada com o que ele escreveu no chão. O que será que Jesus escreveu no chão? Isso é que menos importa, irmão. O texto em si é o que traz para nós uma história rica. E Jesus abaixa e escreve, e de repente ele olha para aquele povo e diz: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. O que Jesus estava dizendo? Contradizendo a lei? Não, Jesus não estava contradizendo. Ele estava fazendo a lei funcionar. Ele estava dizendo, se ela é pecadora, tudo bem, ela tem que morrer apedrejado. Mas cadê o rapaz que dormiu com ela? Jesus estava dizendo, se vocês não têm pecado nenhum, então vocês estão livres para matar essa mulher. Mas se vocês tiverem pecado, vocês também estão na mesma condição. Então como que eu posso matar o outro? E a Bíblia diz que cada um foi jogando a pedra no chão e foi saindo de cena. Aí Jesus olhou para a mulher e disse, cadê os seus acusadores? Ela disse, não os vejo. E Jesus disse, eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Os teus pecados foram perdoados. Jesus queria fazer cumprir a lei. Ele não veio para desfazer a lei, ele veio para fazer cumprir. Jesus, o que ele não gostava era de injustiça. Então muitas vezes nós temos que ser luz. E ser justo, a reta justiça que é de Cristo Jesus. Julgar situações. A Bíblia fala isso. Que se o irmão pecar e ele vier pedir perdão, perdoa-lhe. E se ele vier 7 vezes no dia e pedir perdão, perdoa-lhe? Aí Jesus e os discípulos disseram 7 vezes. O Senhor disse 7 vezes? Não. 7 vezes 7. Ou seja, muito mais do que isso. Em todo tempo nós temos que perdoar, porque nós somos luz. Às vezes, irmão, a gente não consegue entender. Nós falávamos de algumas situações aqui, a irmã Cléo e o irmão Ricardo, e a gente fala, tem gente que não é convertido. Tem gente que ainda não teve um encontro com o Senhor, que ainda precisa ter um encontro com o Criador. E nós que nascemos de novo, porque é um nascimento. Nicodemos buscou isso no Senhor Jesus, numa madrugada, e ele estava conversando com o Senhor, e Jesus falou, necessário vos é nascer de novo, da água e do Espírito. E ele disse, mas como eu, sendo velho, voltarei ao ventre da minha mãe para nascer de novo? E Jesus disse, como tu, sendo um mestre, não sabe do que eu falo? Se eu estou falando de coisas da terra e você não entende, quanto mais as coisas espirituais. Ele não entendia que nascimento era esse. Todo cristão tem que passar por esse novo nascimento. Tem que nascer de novo. Da água, que é o batismo nas águas, e do Espírito. O que é o novo nascimento? É ser uma nova criatura. Eis que tudo se fez novo. As coisas velhas se passaram. E eis que tudo se fez novo. É uma nova vida. É um novo caráter. É um novo comportamento. Então é um novo nascimento. Uma pessoa que se considera luz do mundo, ela tem que passar por esse novo nascimento. Ela tem que nascer da alma, da água e tem que nascer do Espírito. Nicodemos não entendia isso, mas estava sentado diante de Jesus. E Jesus estava o ensinando e mostrando para ele. Porque às vezes, irmãos, as pessoas se dão melhor com a lei do que com a graça. Você já pensou se esse mundo vivesse debaixo da graça? Porque a graça, irmão, tem gente que não entende, mas a graça é pior do que a lei. Porque a lei te obriga a fazer aquilo que você deveria saber que você deve fazer sem ser obrigado. A graça te dá poder de escolha. Você tem liberdade para fazer ou deixar de fazer. Então aí é um problema seu, literalmente. Agora a lei não. Se nós vivermos debaixo da graça, não teria um farol na rua, nas avenidas. Não precisaria ter uma placa, ó, aqui a velocidade é 80, é 100, é 90, é 120. Não teria. Porque a graça me traz a consciência de que eu estou numa via e que eu preciso respeitar o limite de velocidade. A graça traz para mim o entendimento de que não tem um farol, mas se um pedestre pôr o pé na rua, eu tenho obrigação de parar o meu veículo. Isso é graça. Agora a lei, ela te manda, ela te ordena. Se você ultrapassar o farol, você vai ser multado. E isso faz com que você tenha medo de avançar.
Só que é por isso que quando muitos estão embriagados, eles não percebem isso, porque nem percepção para isso eles têm. Mas quando é graça, então nem bêbado ele estaria, porque ele andaria debaixo da graça de Deus e não precisaria disso. É a graça. Quem é luz do mundo tem a graça de Deus. Anda debaixo dessa graça e faz o que é certo porque tem que ser feito, não porque alguém me obrigou a fazer. Davi era esse homem, irmãos, que errava muito, mas tinha facilidade em reconhecer Deus. Salmo 51, Davi, ele diz: Senhor, cria em mim um espírito reto, cria em mim um coração puro e um espírito reto. O que Davi estava dizendo ali naquele salmo? Pai, cria. Se ele está pedindo para criar, é porque não existe. Ele diz: pelo ventre da minha mãe eu fui formado, em iniquidade eu fui formado. Então, o que ele está dizendo? Senhor, eu sou um homem pecador. Eu sou um homem falho, eu sou um homem que transgride a sua lei, mas cria em mim, Senhor, um coração puro e um espírito reto. Davi estava dizendo para Deus, é por isso que Deus amava tanto Davi, porque no mesmo tempo que ele pecava, ele reconhecia os seus erros. Às vezes a gente fala, né, por que a gente passa tanta coisa, mas Deus permite situações para nos forjar. E Deus permitiu na vida de Davi muitos erros para deixar como exemplo para nós, para a gente entender que o único homem, irmão, de fato, que andou nessa terra e não pecou, foi o Senhor Jesus. Fora de Jesus, a Bíblia diz que enviou muitos, né? Quando Isaías disse: a quem enviarei? Isaías capítulo 6, quem enviarei? Quem há de ir por nós? E ele disse: envia-me a mim. Só que antes dele ser enviado, ele precisou passar por uma libertação. Ele precisou que um anjo tirasse uma tenaz do altar de Deus e tocasse na boca de Isaías. A história diz que Isaías tinha uma mancha branca nos lábios, porque ele ficou marcado pelo anjo. Quando a iniquidade dele foi tirada e ele reconheceu quão pecador ele era, aí então ele disse: quem enviaremos? Quem há de ir por nós? Ele disse: envia-me a mim. Aí ele disse: eis-me aqui, porque ele tinha tido um encontro com o Senhor. Agora ele se torna uma luz do mundo. Então, para eu fazer a obra de Deus, para eu me envolver com as coisas de Deus, é necessário nascer de novo. É necessário ter um encontro com Deus. Ontem, o pastor Paulo, da igreja onde eu estava, ele falou algo e é verdade. Ele disse: é uma situação que a gente entra, às vezes, na vida de pastorear ou de fazer a obra de Deus, que depois você não pode mais voltar atrás. É uma decisão que você entra e depois você não volta mais atrás. É dali para frente, tudo que vier, você vai pedir a Deus graça, vai pedir a Deus misericórdia, mas você vai continuar fazendo. Então é a graça de Deus nos basta. A graça de Deus está sobre nós. Nós somos a luz do mundo e o sal da terra. Nós estamos aqui nessa manhã para adorar o nome do Senhor, buscar a face de Deus, engrandecer o nome do Senhor, porque Deus é fiel. E tudo que Ele faz é bom. Então não se preocupe, simplesmente só fique na posição que Deus te chamou. Continue fazendo a vontade de Deus, fazendo a diferença. Porque no tempo certo, todas as coisas vão acontecer. Davi passou pela moinha, pelas 4 pedras gigantes que existiam naquela moenda. E ele saiu do outro lado. Por que nós estamos falando de moenda? Porque ela extrai o melhor que há em nós. Há algo ótimo, excelente dentro de nós. Mas é através do encontro com Deus, é através da luta, da dificuldade, que nós seremos forjados pelo Senhor. Cada vez que eu sou provada, eu sou forjada. Deus vai nos forjando, vai nos fazendo mais forte, guerreiros de Deus, pessoas decididas realmente a caminhar com o Senhor e que não desiste com facilidade e que tem essa percepção de entender: eu tenho um chamado, eu fui escolhida por Deus para fazer a diferença nesse tempo que nós estamos vivendo. Que eu e você possamos fazer o que Davi fez, viver esse tempo. Mesmo esse tempo que muita gente, hoje eu falo que está sendo muito difícil. Antigamente as pessoas iam mais à igreja. Elas tinham mais esse desejo de estar na presença do Senhor. Devido à correria, cada vez as pessoas trabalhando mais, a primeira coisa que ela descarta é a igreja. Né? Tipo assim: eu estou cansado, não vou na igreja, Deus entende. Estou cansado, não vou na igreja, Deus entende. Estou cansado, não vou na igreja, Deus entende. Isso vira um hábito na vida da pessoa. Ela começa a colocar as coisas de Deus em segundo, terceiro, quarto lugar, até isso não fazer parte mais da vida dela. Então nós estamos vivendo, estamos inseridos nesse contexto.
E Davi traz essa mensagem nessa manhã, através da palavra do Senhor, para nos encorajar. E dizer, não é só nós que estamos passando por isso. Lá, muito tempo atrás, ele já estava passando por isso também. Só que ele decidiu ser uma oliveira. Ele decidiu ser alguém plantado no Senhor. Como quem diz, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Eu tomei essa decisão, eu quero caminhar com o Senhor. Eu quero estar na presença de Deus. E Davi tomou essa decisão e a vida dele foi transformada. Davi morreu não com morte, nenhuma morte terrível, não. Davi morreu de velhice. Né? Estava bem velhinho e Deus o levou para a sua glória. Mas teve uma vida plena, uma vida abençoada, foi provado, passou por muita coisa, foi reprovado, foi aprovado, passou por muitas situações. Mas no final morreu de velhice e com a sua vida e o seu reino próspero e abençoado. Que cada um de nós, nessa manhã, possamos trazer essa lição para a nossa vida, guardar o nosso coração e saber que nós devemos fazer a diferença nesse tempo que nós estamos vivendo. Não importa qual seja a situação, tudo é muito difícil. As pessoas não querem mais dificuldade. É muito fácil a gente pegar tudo pronto, né? É muito fácil. Eu falo que, para mim, principalmente, né? Quando a gente começou lá com a igreja só me entregaram a chave, a igreja estava prontinha, só para mim entrar dentro. Agora não, agora a gente tem que correr atrás, agora a gente tem que colocar a mão na massa, mas eu acho que até será melhor. Pelo menos a gente vai ver todo o crescimento, todo o desenvolvimento e vai ser algo extraordinário. Então essa é a palavra nessa manhã, que você possa guardar no teu coração e saber que você é uma oliveira de Deus. Toda vez que você ouvir essa palavra oliveira, você vai entender o que é uma oliveira e vai saber quem você é na presença do Senhor. Amém, meus irmãos? Amém. Deus abençoe e vamos aplaudir ao Senhor. Glória a Deus. Deus abençoe. Amém? Vamos orar e vamos agradecer ao Senhor Jesus nesta manhã. Glória a Deus. Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus, por essa manhã. Obrigado, Senhor Jesus, Espírito Santo, por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado pela Tua palavra, Senhor. Obrigado porque o Senhor falou conosco, aquilo que nós precisávamos ouvir nessa manhã. Eu sou grata ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito, por este recomeço, ó Deus querido, por esse primeiro culto, Senhor. Eu te agradeço pela vida dos meus irmãos que estão aqui, te agradeço, ó Deus querido, pela vida dos irmãos que não puderam vir, ó Deus querido, eu agradeço ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito. Continua conosco, Senhor, nos dando força, Pai, que nós possamos viver essa palavra, Senhor, possamos ser uma oliveira na Tua presença, possamos, ó Deus querido, fazer a diferença nesse tempo que nós estamos vivendo. É um tempo difícil, Senhor. As coisas estão árduas. São momentos, ó Deus querido, bem complicados que nós estamos passando. Mas o nome do Senhor será glorificado. Que o Senhor receba nosso culto nessa manhã. Que o Senhor receba, Pai querido, a nossa gratidão. Que o Senhor continue conosco, que possamos ter um dia de bênção, um dia, Senhor, alegre, feliz, e que o Senhor continue, ó Deus, nos fortalecendo. Senhor, abençoa. Prepara, Senhor, um lugar para que possamos fazer a igreja, um lugar do coração do Senhor, um lugar que o Senhor vai preparar. Pai, só o Senhor é que pode abrir essa porta para nós. Que o Senhor, ó Deus, abençoe e prospere, ó Deus querido, o teu povo. Manifesta, Senhor, a tua glória e o teu poder. Nós glorificamos o teu nome, Senhor. Te agradecemos por esse dia maravilhoso. Obrigado, Jesus, por essa manhã gloriosa. Obrigado pela tua poderosa palavra. Obrigado por tudo que o Senhor falou conosco. Continua conosco, Senhor, nos abençoando e nos dando a tua graça. É o que nós pedimos ao Senhor. Te louvamos e agradecemos no nome santo do Senhor Jesus. Amém e amém. Lembrando os irmãos que quinta-feira, 19h30, nós temos culto aqui novamente. Então avisa os irmãos, me ajuda a divulgar para os irmãos. E nós estaremos aqui adorando mais uma vez ao nome santo do Senhor. Amém? Amém. Que Deus abençoe. Que o grande amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus e as duas consolações do Espírito Santo esteja com cada um de nós e todo o povo que é de Deus. Dá um brado de vitória comigo dizendo: Amém. Amém. Deus abençoe.